Pois bem, então, meus amigos, vamos aqui à gravação do vídeo, né, que eu prometi para vocês aí, tá? Será que a doutrina do inferno de fogo é realmente bíblica? Então, segundo esses manuais aqui, ó, esses dois manuais aqui, os dois são muito idênticos, viu, gente? Esse aqui é um pouquinho mais abrangente, tá? Então, vou usar ele aqui na nossa estrutura aqui de comentários, para a gente ver se realmente aquilo que se prega acerca dessa doutrina tem embasamento bíblico ou não. Ou você está sendo enganado aí na religião evangélica que você frequenta, independente da denominação. Eu não falo o nome de denominação, porque o propósito aqui não é falar de religião, né? Não é falar de pessoas, entendeu? Mas unicamente falar do argumento que nós estamos tratando aqui, a questão da doutrina do inferno de fogo, se ela é bíblica ou não. Então vou fazer um apanhado rápido aqui para vocês verem, vamos comparar com a Bíblia e vamos ver quem é que tem razão no final, né? Então vamos lá. Existe um inferno de fogo ardente? Então vamos ver aqui os comentários, né? Podem ver que eu estou na página 130, né? Diz assim, ó. O inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Para começar, não tem a palavra inferno nesse texto, né? Continua. O lugar para onde se destinam, preste bem atenção, gente, essa expressão, as almas dos ímpios e de todos os que rejeitam o plano de Deus para a salvação. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa lugar inferior. Foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Sheol, né, ou simplesmente Seol, se você preferir, no Antigo Testamento, e do grego as palavras Geena, Hades, Tártaro e Abissos, que seria abismo, né, no Novo Testamento. Não é isso, viu? Na verdade é só Seol e Hades. Só Seol e Hades foram traduzidas por Jerônimo na Vulgata pela palavra inferno. Tártaro foi mantida a palavra Tártaro mesmo, abismo, abismo mesmo, e Geena foi mantido Geena mesmo, tá? E eu tenho a Vulgata aqui, posso provar, ok? Muito bem. Agora vamos ao significado do termo inferno. Presta bem atenção. O Hades é o equivalente do hebraico Seol. Então, Hades é a palavra grega, tá? E Seol é a palavra hebraica. É o estágio intermediário dos mortos. Não tem nada a ver de estágio, tá? Na verdade, é lugar, tá? Então, aqui já é um complemento, né? Hades e Seol é um lugar real, que significa a sepultura. Você vai perceber isso daqui a pouquinho, tá? É o estágio intermediário dos mortos, é o lugar onde estão aguardando em estado de consciência o dia do juízo, quando todos os mortos do Hades, juntamente com eles, serão lançados no lago de fogo. Aí aqui embaixo eles dizem, comenta mais um pouquinho, ó. O Hades ainda não é o inferno propriamente dito, tá? O inferno mesmo, vocês vão perceber que a gente vai comentar daqui a pouco, eles falam que é a Geena. Ó, o Hades não é. É uma prisão temporária, até que venha o juízo. Os condenados estão lá, consciência em tormentos. Quem está lá? Volta aqui, ó. As almas dos ímpios estão guardadas onde? No inferno, Seol e Hades, tá? Seol e Hades, entendeu? Estão lá conscientes e em tormentos, tá? O Hades, portanto, não é sepultura. Bom, não é sepultura, mas é equivalente a Seol. E a palavra Seol, se você pegar na João Ferreira de Almeida, foi traduzida das 65 vezes mais de 30 vezes por sepultura. Então aí você já percebe já uma contradição e uma confusão muito grande, né? Entendeu? Tá. Vamos ver o que a Bíblia fala. Será que quem realmente está no Hades ou no Seol está realmente consciente em tormentos? Vamos ver o que a Bíblia fala, tá? Aí você vai ter a opção de ficar. Essa aqui, gente, é a Bíblia Rei Jaime atualizada, viu? Paguei baratinho essa Bíblia na livraria de Marília. Estou no livro de Eclesiastes, vocês estão vendo aí, capítulo 9. Aqui nós temos a partir do versículo 5, o que a Bíblia realmente fala sobre a condição dos mortos, que já desmonta por completo qualquer ideia de sofrimento pós-morte, né? Portanto, os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Olha, gente, se o morto não sabe nada, como que ele sabe que ele está sendo atormentado? Ou que ele está num lugar, né, de bem-aventuranças, né, sofrendo ou sendo atingido por alegrias, né? Ó, não há recompensa para eles, nem mesmo lembranças. Restarão acerca de suas pessoas. Ó, não tem lembrança. O morto não tem lembrança de nada. Ele não sabe nada.
Se ele está nessa condição, como que ele sabe que está em tormento? Então ele não está em estado de consciência. Na verdade, o contrário, ele está inconsciente. O morto, ele entra no estado de inconsciência total. Aí o texto vem falando sobre nossas atividades que devemos fazer enquanto estamos vivos, né? Aí o versículo 10 conclui, ó. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das suas forças, ou seja, enquanto você está vivo. Porquanto para Seol, a sepultura, tá? Aqui ele colocou a palavra hebraica primeiro, para você entender o que é o Seol, que significa sepultura. Para onde vais? Não tem atividade, trabalho, reflexão. Aqui está falando de pensamento, né? Planos, conhecimento, saber, nem nada. Perceberam, gente? O morto está em estado de inconsciência total e no Seol ou Hades, que na Septuaginta aqui está Hades, tá? Que significa sepultura, não tem atividade, trabalho, reflexão, plano, conhecimento, não tem nada. Veja como que a Bíblia, gente, ela desmonta, só nesse relato aqui, fora outros, completamente o conceito de consciência pós-morte e de castigo pós-morte. Então, a Bíblia vai totalmente contra aquilo que as igrejas, né, a exemplo dessa aqui que a gente está destacando, nem falo o nome porque o objetivo não é esse, tentam, né, empurrar goela abaixo esse conceito nas pessoas. Perceberam, gente? Então, bastante contradição, né? O Hades equivalente a Seol é lugar, estado de consciência, e estão lá em tormentos. Vocês perceberam? Aí eles dizem que não é sepultura. Nós vimos ali que se trata da sepultura. Perceberam, gente? Então aí você vai percebendo todo o malabarismo que é feito, né, por eruditos, né, pseudo-entendedores aí, que tentam empurrar esse ensino goela abaixo nas pessoas, né? Entendeu? Olha lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a Geena, né? A palavra Geena, ela vem do grego, né? Na verdade, ela é uma transliteração do grego, Gená, tá? Que veio do hebraico Geinon ou Geibenon. Que significa, gente, ó? Que significa Vale dos Filhos, ou Vale do Filho de Enom. Isto é o significado de Geena. Tá? Se você pegar a palavra Geena e for traduzir de maneira honesta, 100% honesta, você traduziria ela por Vale dos Filhos de Enom, ou Vale de Enom. Tá? Nos dias de Jesus, esse lugar era o lixão da cidade, né? Era o lixão, ali pegava fogo, eles colocavam enxofre para consumir todo o lixo, carcaça de animais mortos eram colocados, né? Segundo alguns historiadores aí, possíveis, até criminosos, né? Que não eram dignos de um enterro honroso, eles eram lançados nesse lugar. Mas olha o que eles comentam, gente, olha aqui, ó. Eles dizem que essa palavra foi corretamente traduzida por inferno. Você sabe o que é tradução? Tradução é você pegar uma palavra na sua língua e traduzi-la para outra língua, para ter o mesmo significado. Entendeu? Então a tradução de Geena correta, se você for nas raízes do termo, lá em hebraico, Geibenon, que no grego virou Geena, na transliteração virou apenas Geena, a tradução é Vale de Enom, ou Vale dos Filhos de Enom. Isso é tradução. Como que uma pessoa diz que ela foi corretamente traduzida por inferno, entendeu? Se não tem nenhum nexo gramatical. O que induziu as pessoas a traduzirem Geena por inferno? Se não tem nexo gramatical, não tem menor sentido, tá? Obviamente que foi pura e simplesmente filosófica essa tradução, né? Tem um outro detalhe. A palavra Geena, ela ocorre 12 vezes no Novo Testamento. Se não me engano, 14 vezes no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento não traduziram coerentemente também por inferno, então? Se a palavra Geena é corretamente traduzida por inferno no Novo Testamento, suponhamos que fosse, por que foi feito só no Novo Testamento e no Antigo Testamento também não foi? Se não me engano, 14 ocorrências. Porque você ia trazer um problemão muito grande.
né? A primeira ocorrência dela está lá em Josué capítulo 15, versículo 8 a 10, se não me engano. Ali fala que o vale de Enom serviria de divisa entre Judá e Jerusalém, entendeu? Seria de divisa ali nessa região. Ia fazer parte da divisa de duas tribos, né? Seria uma divisão natural, que a gente chama, né? Ou como se fosse um vale ali dividindo. De um lado do vale seria uma tribo e do outro lado seria outra, né? Imagina se coloca a palavra inferno ali, gente. Olha que confusão que iam arrumar, né? Então você percebe que é feito todo um malabarismo, um contorcionismo, para tentar induzir as pessoas a acreditar em algo que a Bíblia não ensina. Então, para começar, a tradução está errada. E o que leva à tradução, obviamente, é a crença filosófica, né? Se imagina que existe um lugar de tormento eterno, então vamos aproveitar, já que aqui tem fogo, vamos colocar inferno aqui. Veja que é totalmente filosófica a tradução e a crença, né? A outra palavra aqui é a palavra tártaro, né? Que é uma palavra grega. Ela significa simplesmente prisão. Não tem nada a ver com a palavra inferno, tá? Essa palavra foi usada pelo apóstolo Pedro aqui para indicar, obviamente, que Pedro não acreditava na mitologia grega, né? Numa prisão mitológica de sofrimento abaixo do Hades, que seria abaixo da sepultura, onde os demônios, né, estariam ali sendo torturados. Ele não acreditava nisso, gente, tá? Os demônios estão soltos aí, o diabo está solto aí, né, desencaminhando as pessoas, entendeu? Essa palavra foi emprestada para indicar que eles estão simbolicamente em cadeias espirituais, né, sem luz divina, apenas isso, tá? Assim como o Hades também foi usado para indicar, né, a sepultura onde todos estão, entendeu? Tá? Então isso aqui é um resumo que a gente tem aqui desse manual, né? Esse outro aqui é muito parecido, tá? Só vou folhear para vocês verem aqui, que ele é um pouco mais resumido, apenas isso, viu, gente? Tá? Então aqui vem falando, ó, Destino dos Mortos, né? Página 197, usa o mesmo texto, tá vendo? Mesmo texto, falando que é o lugar preparado, né? Aí eles também parafraseiam aqui, que a palavra inferno significa lugar inferior, veio no lugar da palavra Seol e Hades, né? Tá bom? Olha lá, infernos. Se você analisar aqui com atenção, você vai perceber que os comentários são parecidos, né? Vem mostrando que o Hades é o estado intermediário dos mortos, os mortos que estão sem Cristo, né? Os condenados, entendeu? Nesse lugar, ó, estão a consciência em tormentos, assim como mostrou no outro manual. E nós mostramos para vocês, né? Mostramos para vocês que não tem sentido. Ó, o Hades, uma ideia de lugar ardente e tormentos para os iníquos, encontra-se somente uma vez na passagem Rico e Lázaro. Ou seja, todo o Antigo Testamento, gente, que o Hades equivale a Seol, nas 65 ocorrências, não tem uma passagem sequer que indique que tenha fogo, que tenha tormento, que tenha alguém sofrendo nesse lugar, em consciência, tá? Então, o único lugar que tem é na parábola, olha aqui, ó, entendeu? De Lucas 16, 23, 24, única, né? Obviamente que Jesus aqui estava fazendo uma ilustração, Jesus não estava tentando mudar a verdade sobre a condição dos mortos, nem dizer que o Hades é um lugar de sofrimento, tá? Apenas indicando uma mudança de situação ali, que os ricos, que eram os fariseus ali, iam perder o favor, ranger os dentes, né? E o pobre Lázaro, representando a classe de judeus humildes que aceitaram Jesus, estaria em favor, né? Ou no seio de Abraão, apenas isso, né? Tá? Aí fazem novamente comentários sobre a Geena, tá? Basicamente os mesmos comentários sobre o Tártaro, entendeu? Tá? Só para vocês terem aí, com um parâmetro, né? A explicação que é dada aí pelas denominações. Perceberam, gente? Então, à luz da palavra de Deus, essa doutrina, ela não tem o menor sentido. Mas é ensinada como se fosse uma doutrina bíblica, tá? E o que a Bíblia fala para nós? Olha, obviamente que a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, né? Imagina Jeová falando com Adão lá no Jardim do Éden, né? Entendeu? Falando assim para ele, olha, se você comer desse fruto, sabe o que vai acontecer com você? Além de morrer, eu vou te mandar para o lugar que eu preparei para o diabo e os demônios, entendeu?
Olha só, imagina Jeová falando isso para Adão lá, né? Coisa que não existe, não tem sentido, né? Olha, o salário do pecado é a morte, gente. Olha aqui, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Ó, o salário do pecado é a morte. Pronto, morreu. Você não tem mais nenhuma dívida com o Criador. Acabou. Então não tem castigo pós-morte, né? Não tem sofrimento pós-morte. Seol e Hades representam, significam de maneira muito clara aí a sepultura geral da humanidade, né? Onde todos são enterrados, né? De lá sairão na ressurreição, entendeu? A Bíblia fala, por exemplo, do Hades, lá em Apocalipse, capítulo 20, olha que interessante. Imagina que o Hades fosse um lugar de tormento e o Seol, né, por tabela é a mesma coisa, fosse um lugar de castigo e sofrimento. Né? Ali no manual eles falam que o lago de fogo é o lugar eterno, né, de sofrimento e castigo para todos, né? Imagina que fosse. Olha que confusão que isso geraria, né? Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, né? Deixa eu pôr mais para cá um pouquinho. Ó, o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Ou seja, todas as pessoas que estão no Hades, ou Seol, que é a mesma coisa, entendeu? Serão ressuscitadas durante o milênio. E ali terão a oportunidade de viver e serem julgadas por Jesus Cristo durante o milênio, tá? Apenas isso o texto está dizendo, ó. E um por um foi julgado, não pode ser pelas obras anteriores, por quê? Anteriores à morte, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa morreu e ela foi para esse lugar, ela não tem mais nenhuma dívida. Mas muitas pessoas morreram sem conhecimento, né? De Jeová e de Jesus Cristo. Terão a oportunidade agora de serem julgados à base de suas ações, depois de ressuscitados. Por quê? Porque o Hades será esvaziado. Notaram? Aí diz, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a morte às mãos ou ação de Deus, que não tem volta. Então a morte que nós temos hoje, que é a morte adâmica, ou uma morte acidental, dessa nós poderemos voltar a viver, porque seremos ressuscitados. Né? Simbolicamente dizendo, todos serão lançados no Hades ou no Seol, onde poderemos ser ressuscitados. Mas ser lançado no lago de fogo, simbolicamente falando, representa a segunda morte, ou seja, não tem volta. Agora imagina que o Hades fosse um lugar de tormento, né? Ou o Seol fosse um lugar de tormento. Como pode um lugar de tormento ser lançado em outro lugar de tormento? Não tem, gente, não tem o menor sentido, tá? Fica claro que o lago de fogo é um termo simbólico, figurativo, que representa a destruição completa do indivíduo, que não vai ter mais volta, tá? Por que fala que a morte vai ser lançada lá? Olha aqui o 21, versículo 4, ó. E lhes enxugará, que é Deus, dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. A morte vai deixar de existir. Quando tudo for perfeito no céu e na terra, a morte deixará de existir. É como se ela tivesse sido lançada no lago de fogo, entendeu? E deixasse para sempre, né, de existir. É isso que Jeová vai fazer por meio de Jesus Cristo. Perceberam, gente? Tá? Então, o lago de fogo representa a segunda morte, ou aquela da qual não tem volta, que é por ação de Jeová ou por ação de Jesus Cristo. Perceberam? Então, fica muito claro para todos nós aí que essa doutrina, ela não tem o menor sentido, né? Ela não tem respaldo bíblico que dê apoio a ela, por mais que professos eruditos aí, como vocês podem perceber aqui, ó, tá? tentem convencer as pessoas, né? Mas se trata de uma mentira pregada aí como se fosse verdade, tá bom? Está aí mais um vídeo, tá? Didático, bem interessante para que você possa se libertar dessa doutrina pagã, que é a doutrina da imortalidade da alma e também do inferno de fogo. Um forte abraço a todos e fiquem todos com as bênçãos de Jeová.